Excelente pergunta. O que você encontrou não é apenas uma regra de contabilidade. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é uma das peças que conecta empresas, bolsa de valores, investidores, bancos, auditorias, governo, economia real. Quem entende a lógica por trás do CPC começa a enxergar como o dinheiro circula no sistema econômico inteiro. Número 1. Por que o CPC foi criado? Antes do CPC, cada empresa podia interpretar certas normas contábeis de forma diferente. Isso gerava problemas, balanços pouco comparáveis, investidores desconfiados, dificuldade para atrair capital estrangeiro, empresas brasileiras incompatíveis com padrões internacionais. O objetivo do CPC foi criar uma linguagem única para que qualquer investidor consiga entender a situação financeira de uma empresa. Pense assim, se você empresta dinheiro para alguém, você quer saber a verdade. O investidor também. O CPC existe para aumentar a qualidade da informação. Número 2. A lógica da composição do CPC. Observe quem está na lista. Não é aleatório. Cada entidade representa um lado do mercado financeiro. A Brasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, representa as empresas listadas na Bolsa. Interesse delas: captar dinheiro, emitir ações, emitir debêntures, crescer. Elas são as que produzem os balanços. O que aprender aqui? Você deve entender balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, governança corporativa, porque são os documentos usados pelas empresas para atrair investidores. B. APMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. Representa os analistas. São as pessoas que estudam empresas para dizer vale comprar, vale vender, vale investir. O que aprender? Análise fundamentalista, valuation, indicadores financeiros, ciclos econômicos. C. B3. Essa é a infraestrutura do mercado. A B3 é o local onde ações são negociadas, fundos imobiliários, derivativos, contratos futuros. O que aprender? Aqui começa a leitura macroeconômica. Você deve estudar mercado acionário, contratos futuros, juros futuros, dólar futuro, commodities, porque a B3 funciona como um termômetro do que o mercado acredita sobre o futuro. D. CFC, Conselho Federal de Contabilidade, é o órgão que regulamenta a profissão contábil. Ele garante ética, padrões técnicos, fiscalização. O que aprender? Contabilidade geral, contabilidade societária, normas brasileiras. Esse é o alicerce. Sem isso você vê números. Com isso você entende números. IBRACON, Instituto de Auditoria Independente do Brasil, representa os auditores. Eles verificam se os balanços são verdadeiros. O que aprender? A auditoria ensina a procurar fraudes, inconsistências, maquiagem contábil, riscos. Isso é extremamente útil para investimentos. FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. É a parte acadêmica. Pesquisa, estudo, desenvolvimento técnico. O que aprender? Finanças corporativas, estatística, risco, matemática financeira. Aqui nasce boa parte dos modelos utilizados pelo mercado. G. Representantes dos investidores. Essa parte é muito importante, porque traz o olhar de quem coloca dinheiro. Eles querem transparência, proteção, retorno. Agora a visão estratégica. O CPC junta grupo, interesse, empresas, captar dinheiro, investidores, ganhar dinheiro, analistas, avaliar empresas, auditores. Verificar informações, contadores, produzir demonstrações, academia, desenvolver conhecimento, bolsa, para fazer o mercado funcionar. Percebe? Nenhum deles sozinho controla a informação. Isso aumenta a confiabilidade. Como isso se conecta ao macroeconômico? Agora chegamos na parte que mais interessa para quem quer enriquecer. Imagine a seguinte sequência. Banco Central sobe juros. Consequência, crédito fica mais caro, consumo cai, lucro das empresas cai. Ações caem. Banco Central reduz juros. Consequência, crédito aumenta, consumo aumenta, lucro cresce, bolsa tende a subir. Inflação sobe. Consequência, Banco Central reage, juros sobem, empresas sofrem. Commodities sobem. Se petróleo sobe, minério sobe, soja sobe. Algumas empresas ganham muito, outras perdem margem. O que você deve aprender para enxergar tudo junto? Eu dividiria em 7 camadas. Camada 1, contabilidade. Aprender balanço patrimonial, fluxo de caixa. Camada 2, finanças. Aprender valor presente, juros compostos, custo de capital. Camada 3, empresas. Aprender margem líquida, ROE, OIC, EBITDA. Camada 4, mercado financeiro. Aprender ações, fundos imobiliários, títulos públicos, crédito privado.
Camada 5, macroeconomia, aprender inflação, PIB, juros, desemprego, câmbio. Camada 6, ciclos econômicos. Entender as fases. 1, expansão. 2, pico. 3, recessão. 4, recuperação. Cada fase favorece setores diferentes. Camada 7, psicologia do mercado. O mercado não reage apenas aos fatos. Ele reage às expectativas. Por isso, às vezes, notícia ruim, bolsa sobe, notícia boa, bolsa cai. Porque o mercado compara realidade versus expectativa. O modelo mental mais poderoso, quando você olhar uma notícia, passe por essa sequência. Notícia: impacta a inflação, impacta juros, impacta crédito, impacta consumo, impacta lucro das empresas, impacta ações, impacta investidores. Se você criar o hábito de analisar qualquer notícia por essa cadeia de causa e efeito, começará a enxergar o mercado de forma muito mais integrada. O CPC é importante porque ele fornece a matéria-prima dessa análise, demonstrações financeiras confiáveis. Sem informações confiáveis, toda a análise macroeconômica e de investimentos fica comprometida. Vou estruturar isso como um mini curso de visão macrofinanceira e empresarial, onde cada bloco será construído sobre o anterior. Importante, não tente pular etapas. O mercado parece complexo porque as pessoas começam pelo final, ações, investimentos, notícias, sem entender a fundação. A ordem correta é esta: mapa do curso. Bloco 1. A linguagem do dinheiro. O que é riqueza? O que é patrimônio? O que é ativo? O que é passivo? Como o dinheiro circula? Como nascem os lucros? Como nasce a pobreza financeira? Como nasce o enriquecimento? Bloco 2. Contabilidade empresarial. Balanço patrimonial, DE, fluxo de caixa, patrimônio líquido, receita, custos, despesas, lucro. Bloco 3. Análise de empresas. ROE, OIs, margens, endividamento, liquidez, eficiência. Bloco 4. Sistema financeiro. Bancos, Banco Central, crédito, juros, inflação, moeda. Bloco 5. Mercado de capitais, bolsa, ações, fundos, debêntures, derivativos, contratos futuros. Bloco 6. Macroeconomia, PIB, juros, desemprego, inflação, ciclos econômicos. Bloco 7. Leitura estratégica do mercado. Como interpretar notícias. Como conectar tudo. Como investidores pensam. Como empresários pensam. Como proteger patrimônio. Como identificar oportunidades. Bloco 1. A linguagem do dinheiro. Antes de aprender contabilidade, você precisa entender uma verdade. Dinheiro não é riqueza. Essa frase parece estranha no começo, mas é o fundamento de tudo. Lição 1. O que é riqueza? Imagine duas pessoas. Pessoa A, R$1.000 na conta. Pessoa B, uma empresa que gera R$50.000 por mês. Quem é mais rico? Muita gente responde A, mas a resposta correta geralmente é B. Por quê? Porque riqueza não é o dinheiro. Riqueza é a capacidade de gerar dinheiro. Lição 2. O que é patrimônio? Patrimônio é tudo que você possui menos tudo que você deve. A fórmula é patrimônio igual a ativos, passivos. Exemplo. Você possui casa igual a R$100.000, carro R$20.000, dinheiro igual a R$1.000. Total, R$130.000. Mais deve, financiamento R$40.000. Seu patrimônio é 130.000 menos 40.000, 90.000. Lição 3. O que é um ativo? Essa é uma das ideias mais importantes que você aprenderá. Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Exemplos. Empresa lucrativa, terreno que gera aluguel, máquina que produz, investimento que rende, direitos que geram receita. Robert Kiyosaki simplificou dizendo: ativo coloca dinheiro no bolso. Mesmo sendo uma simplificação, ela ajuda muito. Lição 4. O que é passivo? Passivo é uma obrigação financeira. Você deve algo para alguém. Exemplos. Empréstimos, financiamentos, parcelamentos, impostos a pagar, salários a pagar. Lição 5. O fluxo do dinheiro. Agora vem uma visão importante. Toda economia funciona por fluxos. Empresa vende, cliente paga, empresa recebe, empresa paga funcionários, funcionários compram produtos, outras empresas recebem, bancos financiam, investidores aplicam, empresas crescem, economia gira. O dinheiro está sempre circulando, ele raramente fica parado. Lição 6. Como nasce o lucro? Toda atividade econômica busca produzir valor. Exemplo, você compra farinha por R$100, transforma em pão, vende por R$180. Custos 130. Receita 180. Lucro 50. Isso é importante porque toda riqueza nasce de uma transformação. Nunca esqueça isso. Lição 7. Como nasce a pobreza financeira?
O pobre normalmente segue este fluxo. Trabalho, recebe salário, consome, acaba o dinheiro, repete. Não sobra capital, não surgem ativos, não ocorre crescimento patrimonial. Lição 8. Como nasce o enriquecimento? O rico segue outro fluxo. Trabalho ou negócio gera lucro, compra ativos, ativos geram renda, compra mais ativos, patrimônio cresce, renda cresce, patrimônio acelera. Aqui nasce o efeito bola de neve. Exercício do bloco 1. Pegue uma folha, divida em 4 colunas. Ativos, passivos, entradas, saídas. Liste tudo que você possui hoje. Não faça julgamentos. Apenas escreva. Quando terminar esse exercício e entender bem esse primeiro bloco, me diga, pode fazer o bloco 2. Aí eu vou entrar profundamente em balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa e na lógica que deu origem ao CPC e às demonstrações financeiras. Bloco 2, contabilidade empresarial, aprendendo a ler a mente de uma empresa. Agora começa a parte que separa quem vê números de quem entende negócios. A maioria das pessoas olha um balanço e vê uma tabela. O investidor vê riscos, oportunidades, capacidade de crescimento, possibilidade de falência, geração de riqueza. O CPC existe justamente para padronizar essa leitura. Lição 1. O balanço patrimonial. Pense no balanço como uma fotografia. Ele mostra onde a empresa está hoje, não mostra o filme, mostra uma foto. A equação principal é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. O ativo responde o que a empresa possui. Exemplos: dinheiro em caixa, saldo bancário, estoque, veículos, máquinas, contas a receber. O passivo responde o que a empresa deve. Exemplos: fornecedores, empréstimos, financiamentos, impostos, salários. O patrimônio líquido responde o que sobra para os donos. É o patrimônio efetivo dos sócios. O que o investidor enxerga? Imagine duas empresas. Empresa A, ativo igual a 1 milhão, passivo igual a 900 mil reais. Empresa B, ativo 1 milhão, passivo 100 mil. Qual é a mais saudável? A segunda. Por que ela deve menos? Lição 2. O balanço é um raio-x. Quando você olha um balanço, precisa perguntar: a empresa tem caixa? Porque sem caixa ela morre. A empresa está endividada porque dívida excessiva destrói negócios. O patrimônio cresce porque patrimônio crescente indica criação de riqueza. Lição 3. A DRE é demonstração do resultado do exercício. Aqui não temos mais uma fotografia, temos um filme. A DRE responde: o que aconteceu durante o período? Estrutura básica: receita, custos, lucro bruto, despesas, lucro operacional, impostos, lucro líquido. Receita é o faturamento. Exemplo: sua tapiocaria vendeu 20 mil reais. Essa é a receita. Custos são gastos diretamente ligados à produção. Exemplo: goma, queijo, carne, embalagens. Se vendeu 20 mil reais e gastou 8 mil reais com produção, lucro bruto 12 mil reais. Despesas não estão ligadas diretamente ao produto. Exemplos: contador, internet, aluguel, marketing, energia administrativa. Lucro operacional. Esse ponto é extremamente importante. Aqui você vê se o negócio funciona, sem considerar aplicações financeiras, sem considerar eventos extraordinários, sem considerar venda de patrimônio. Você comentou recentemente sobre calcular margem operacional. É exatamente aqui que ela nasce. A fórmula é margem operacional igual lucro operacional. Receita, o que isso mostra? Mostra a eficiência da operação. Quanto sobra de cada real vendido? Lição 4. Fluxo de caixa. Aqui muita empresa quebra. E muita gente não entende o motivo. Porque lucro não é dinheiro. Vou repetir. Lucro não é dinheiro. Exemplo. Você vendeu 100 mil reais, mas recebeu em 90 dias. Sua DRE mostra lucro. Seu caixa mostra zero. Você pode quebrar mesmo tendo lucro. Por isso existem 3 perguntas. Empresa dá lucro? DRE responde. Empresa tem patrimônio? Balanço responde. Empresa tem dinheiro? Fluxo de caixa responde. Esses 3 relatórios juntos contam a história inteira. Lição 5. A lógica do CPC. Agora você vai entender por que aquelas entidades estão juntas. Antes do CPC, cada empresa podia interpretar normas de formas diferentes. Isso criava confusão. O investidor não conseguia comparar. Imagine, uma empresa registra estoque de um jeito, outra registra de outro, outra reconhece lucro antes da hora, outra depois. Comparar ficava difícil. O CPC foi criado para responder: como todas as empresas devem registrar suas operações? Isso gera transparência,
comparabilidade, confiança e investimento. Lição 6. O que o investidor realmente procura? Quando um gestor profissional abre um balanço, ele procura 1. Caixa. A empresa consegue sobreviver? 2. Dívida. A dívida é controlada? 3. Crescimento. Receita cresce? 4. Eficiência. Lucro cresce? 5. Patrimônio está aumentando? Lição 7. Como conectar isso ao seu enriquecimento? Essa é a parte mais importante. Você não está estudando contabilidade para virar contador. Você está estudando para entender negócios, geração de riqueza, risco, criação de patrimônio. Toda a análise financeira começa respondendo: a empresa cria valor. Se não cria valor, não importa o marketing, não importa a propaganda, não importa a fama. Se cria valor, aí vale aprofundar. Exercício mental do bloco 2. Quando olhar qualquer negócio agora, pergunte: receita, quanto entra? Custos, quanto custa produzir? Despesas, quanto custa manter? Lucro operacional, a operação funciona? Caixa, tem dinheiro? Patrimônio, está acumulando riqueza? Quando você conseguir olhar qualquer empresa, inclusive sua tapiocaria, um banco, uma construtora ou uma multinacional, por essa sequência você terá desenvolvido a visão que o CPC tenta organizar e padronizar. O próximo bloco é onde a coisa começa a ficar poderosa. Bloco 3. Análise de empresas, onde você vai aprender a enxergar através dos números usando OI, margens, endividamento, liquidez e eficiência operacional, exatamente como fazem analistas profissionais e investidores institucionais. Bloco 3. Análise de empresas, aprendendo a enxergar o que os números estão escondendo. Até agora você aprendeu o que é patrimônio, o que é lucro, o que é caixa, como funciona o balanço. Agora vamos para a pergunta que realmente move o mercado. Essa empresa é boa ou ruim? É aqui que entram os indicadores. Eles funcionam como exames médicos. Assim como o médico mede pressão, glicose e frequência cardíaca, o investidor mede rentabilidade, eficiência e endividamento. Lição 1. O que é rentabilidade? Rentabilidade é a capacidade de transformar recursos em lucro. Imagine duas empresas. Empresa A, patrimônio igual a R$100.000, lucro igual a R$10.000. Empresa B, patrimônio igual a R$100, lucro igual a R$30.000. Qual é melhor? A segunda, porque produziu mais lucro com o mesmo patrimônio. Lição 2. ROI significa retorno sobre o patrimônio líquido. Ele responde: quanto a empresa gera para os sócios? Fórmula: ROI a fraco lucro plausibly líquido. Exemplo: patrimônio, R$100.000. Lucro, R$20.000. ROI, 20%. Como interpretar? Imagine que você comprou um imóvel. Se ele rende 2% ao ano, ruim, 2% ao ano, razoável, 20% ao ano, excelente. O ROI mede exatamente isso. Por que o mercado ama ROI? Porque ele mostra quanto dinheiro o dono ganha sobre o capital investido. Empresas excelentes costumam manter ROI alto durante muitos anos. Lição 3. OIC. Agora vem um indicador ainda mais poderoso. ROIC significa Return on Invested Capital, retorno sobre o capital investido. O ROE olha apenas para o patrimônio. O ROIC olha para patrimônio, empréstimos, financiamentos, todo o capital utilizado. Ele responde: a empresa usa bem todos os recursos disponíveis. Por que isso importa? Porque algumas empresas parecem boas, mas só lucram porque estão muito endividadas. O ROIC revela isso. Exemplo: empresa A, patrimônio 100 mil, dívidas 900 mil. Empresa B, patrimônio 100 mil, dívidas 50 mil. O ROIC ajuda a descobrir quem realmente é eficiente. Lição 4. Margem bruta. Agora vamos analisar a eficiência. A margem bruta responde: quanto sobra depois do custo de produção? Exemplo: vendeu 10 mil, custos 6 mil, sobra 4 mil. Fórmula: margem bruta igual a fraco lucro bruto, receita. O que ela mostra? Mostra a força do produto. Exemplo real: uma garrafa de água. Preço 3, custo R$2,80, margem pequena. Software: preço R$100, custo R$5, margem enorme. Lição 5. Margem operacional. Agora entramos no que você começou a calcular na sua própria empresa. Ela responde: quanto sobra depois de operar o negócio? Aqui entram funcionários, aluguel, energia, marketing, contador. Uma empresa pode ter ótima margem bruta, mas péssima margem operacional. Exemplo: vende muito, produz barato, mas gasta demais para funcionar. Lição 6. Margem líquida. Essa é a margem final, a mais famosa. Responde: de cada R$100 vendidos, quanto virou lucro?
Exemplo, receita, 100 mil reais. Lucro líquido, 10 mil reais. Margem líquida, 10%. Isso significa que cada 100 reais vendidos geraram 10 de lucro. Lição 7. Liquidez. Agora vamos falar de sobrevivência. Liquidez significa capacidade de pagar contas. Imagine, você possui casa de 500 reais, mas deve 2 mil amanhã sem dinheiro na conta. Você é rico, mas está sem liquidez. Empresas quebram assim, não por falta de patrimônio, mas por falta de caixa. Lição 8. Endividamento. Dívida não é necessariamente ruim. Essa é uma das maiores confusões dos iniciantes. Existem dois tipos de dívida. Dívida produtiva. Pega dinheiro, investe, gera mais lucro. Dívida destrutiva. Pega dinheiro, consome, não gera retorno. É a mesma lógica da vida pessoal. Lição 9. Eficiência operacional. Agora chegamos perto do que os grandes investidores observam. Pergunta: a empresa está ficando melhor? Ela consegue produzir mais, vender mais, gastar menos, lucrar mais? Se sim, a eficiência aumenta. Lição 10. O que os investidores profissionais enxergam? Quando um gestor abre um balanço, ele não procura apenas lucro. Ele procura uma combinação. Rentabilidade OI/OIC, eficiência margens, segurança liquidez, risco endividamento, crescimento, receita crescente, lucro crescente, patrimônio crescente. O modelo que você deve decorar. Quando olhar qualquer empresa, faça a sequência. 1. A receita cresce. 2. O lucro cresce. 3. O patrimônio cresce. 4. O caixa cresce. 5. A dívida está controlada. 6. O ROI é bom. 8. As margens são saudáveis. Ligando isso ao seu objetivo de enriquecimento, aqui existe uma mudança mental importante. A maioria das pessoas olha faturamento, tamanho, fama. Investidores experientes olham retorno sobre capital, eficiência, geração de caixa, crescimento sustentável. É por isso que uma empresa pequena pode ser muito melhor que uma empresa enorme. O que você deve dominar antes do bloco 4? Você precisa entender que existem apenas 4 motores de riqueza empresarial. 1. Receita. 2. Margem. 3. Capital. 4. Tempo. Toda empresa bilionária cresce combinando esses 4 fatores. No bloco 4, vamos sair da empresa e entrar no sistema financeiro inteiro. Como os bancos criam dinheiro? Como funciona o Banco Central? O que realmente é a inflação? Como os juros afetam tudo? Por que notícias econômicas mexem com a bolsa? Como o crédito cria crescimento e também crises? Esse bloco é o que começa a conectar empresas, governo, bancos e mercado financeiro em um único mapa mental. Bloco 4, Sistema Financeiro. Como o dinheiro é criado e como a economia se move. Agora você vai começar a enxergar algo que poucas pessoas entendem. A maioria acredita que primeiro existe o dinheiro, depois acontecem os negócios. Na prática, muitas vezes acontece o contrário. Primeiro surge o crédito, depois surge a atividade econômica. Esse bloco é fundamental, porque daqui para frente você vai conseguir entender notícias, juros, inflação, bolsa, imóveis e até oportunidades de negócio. Lição 1. O que é dinheiro? Muita gente pensa, dinheiro é papel. Não. O papel é apenas uma representação. O dinheiro é uma ferramenta para armazenar valor, trocar valor, medir valor. Imagine uma cidade sem dinheiro. Um faz pão, outro cria gado, outro faz roupas. Todos precisariam trocar produtos diretamente. Seria muito ineficiente. O dinheiro resolve isso. Lição 2. Quem cria dinheiro? A maioria responde, o governo imprime, parcialmente correto. Mas existe algo mais importante. Os bancos criam grande parte do dinheiro em circulação através do crédito. Exemplo simples. Imagine que um banco tenha 100 mil reais depositados. Ele empresta 80 mil reais para uma empresa. A empresa usa esse dinheiro. Quem recebeu esse dinheiro deposita em outro banco. Esse banco empresta novamente. O processo continua. Por isso, o crédito multiplica a quantidade de dinheiro circulando. Lição 3. O papel dos bancos. Os bancos fazem 3 coisas principais. Guardam dinheiro, contas correntes. Emprestam dinheiro, crédito, financiamentos, empréstimos. Intermediam pagamentos, PIX, TED, cartões. Na prática, os bancos são o sistema circulatório da economia. Lição 4. Banco Central. No Brasil temos o Banco Central do Brasil. Ele é o maestro da orquestra. Não produz riqueza, mas controla as condições do sistema. As principais funções: controlar a inflação, regular bancos, definir juros básicos, controlar liquidez.
Lição 5. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros. Ela influencia praticamente tudo. Quando a Selic sobe, financiamento fica mais caro, empréstimo fica mais caro, consumo diminui, investimentos conservadores ficam mais atrativos. Quando a Selic cai, crédito aumenta, consumo aumenta, empresas tendem a vender mais, bolsa tende a receber mais dinheiro. O mecanismo que você deve decorar: Selic, crédito, consumo, lucro das empresas, bolsa, ou Selic, crédito, consumo, lucro, bolsa. Não é uma regra absoluta, mas é a lógica principal. Lição 6. O que é inflação? Inflação não é simplesmente preço alto. Inflação é aumento generalizado dos preços. Exemplo, se apenas a gasolina subir, não necessariamente é inflação. Mas se subir gasolina, aluguel, alimentação, transporte, serviços, temos inflação. Por que a inflação acontece? Diversos motivos. Excesso de dinheiro, muito dinheiro perseguindo poucos produtos. Aumento de custos, energia, combustível, matérias-primas, problemas de produção, secas, guerras, crises. Lição 7. O ciclo Banco Central x inflação. Esse é um dos ciclos mais importantes do mercado. Inflação sobe, Banco Central sobe juros, crédito diminui, consumo diminui, inflação desacelera. Praticamente toda notícia econômica gira em torno disso. Lição 8. O que é crédito? Crédito é dinheiro trazido do futuro para o presente. Quando alguém financia um carro, não ganhou dinheiro, pegou dinheiro futuro. Quando uma empresa faz empréstimo, ela está trazendo receita futura para hoje. O crédito acelera crescimento, mas também acelera crises. Lição 9. O que é uma crise financeira? Agora você vai entender algo poderoso. Crises normalmente não começam por falta de dinheiro. Elas começam por excesso de dívida. Exemplo. Pessoa ganha R$3.000, assume parcelas de R$2.900. Qualquer problema gera colapso. Empresas fazem isso também. Países fazem isso também. Lição 10. Como o mercado lê notícias. Aqui começa a mentalidade profissional. Você não lê a notícia, você lê as consequências. Exemplo, inflação sobe. A maioria para aí. Você deve pensar, inflação sobe. Banco Central pode subir juros. Crédito fica mais caro, consumo pode cair, os lucros podem cair. Algumas ações podem sofrer. Esse encadeamento é a análise macro. Lição 11. Como cada setor reage aos juros. Bancos. Muitas vezes ganham mais. Construção civil costuma sofrer porque financiamento fica caro. Varejo pode sofrer menos consumo. Empresas muito endividadas sofrem bastante. Empresas com muito caixa podem se beneficiar. Lição 12. O que realmente move a economia? Existem 4 motores principais. Consumo, famílias comprando. Investimento, empresas expandindo. Gastos do governo, obras, projetos, programas. Exportações, venda para outros países. Quando esses motores aceleram, a economia cresce. O mapa mental que você deve guardar. Tudo o que acontece na economia passa por esta sequência. Notícia, inflação, juros, crédito, consumo, lucro das empresas, mercado financeiro, patrimônio dos investidores. Exercício para desenvolver visão macro. Quando ouvir qualquer notícia econômica, pergunte: isso afeta a inflação? Isso afeta juros? Isso afeta crédito? Isso afeta consumo? Isso afeta lucro? Isso afeta patrimônio? Se fizer isso por alguns meses, começará a enxergar a economia de forma completamente diferente da maioria das pessoas. O que vem no bloco 5? Agora vamos entrar no mercado de capitais, que é onde o dinheiro dos investidores encontra as empresas. Você vai entender por que uma empresa abre capital, o que realmente é uma ação, como a bolsa funciona, o que são fundos imobiliários, o que são debêntures, o que são contratos futuros, como investidores profissionais usam esses mercados para antecipar movimentos da economia. Esse é o bloco que conecta tudo o que você aprendeu até agora ao mundo dos investimentos. Bloco 5, mercado de capitais, onde o dinheiro encontra as empresas. Agora você chegou em uma parte extremamente importante. Até aqui você aprendeu como funciona uma empresa, como analisar uma empresa, como funciona o sistema financeiro, como juros e inflação movimentam a economia. Agora vamos entender como o dinheiro sai do investidor e chega até as empresas. Esse é o papel do mercado de capitais. Lição 1. Por que uma empresa precisa de capital? Imagine uma padaria. Ela fatura R$50.000 por mês.
Mas o dono quer abrir mais 10 lojas. Ele precisa de dinheiro. Existem apenas algumas opções: lucro próprio, crescimento lento, empréstimo bancário, paga juros, investidor vende participação, bolsa de valores, milhares de investidores financiam a expansão. Lição 2. O que é uma ação? Essa é uma das maiores confusões dos iniciantes. Uma ação não é um papel. Uma ação não é um gráfico. Uma ação não é um código. Uma ação representa um pedaço de uma empresa. Imagine uma empresa valendo R$ 1 milhão. Ela divide em 100 mil ações. Cada ação representa uma fração daquele negócio. Quando você compra ações, você está comprando parte da empresa. Lição 3. Por que o preço sobe? A maioria pensa, subiu porque alguém comprou. Mas isso é apenas a superfície. O motivo real é, o mercado acredita que aquela empresa valerá mais no futuro. Por isso a bolsa vive olhando para frente. Exemplo, hoje lucro 10 milhões. Ano que vem esperado 20 milhões. O mercado pode subir o preço agora, porque está precificando o futuro. Lição 4. O que o mercado compra? O mercado não compra passado, o mercado compra expectativa. Por isso, às vezes, acontece algo estranho. Empresa divulga lucro recorde. A ação cai. Por quê? Porque o mercado esperava algo ainda melhor. Agora o contrário. Empresa divulga resultado ruim. A ação sobe. Por que o mercado esperava algo pior? Lição 5. Como funciona uma bolsa? A B3 funciona como um grande mercado. Temos compradores e investidores, vendedores e investidores. A bolsa apenas conecta os dois. Ela não define preços. O mercado define. Lição 6. O que realmente movimenta os preços? Existem 5 grandes forças. 1. Lucro. Mais valor. 2. Juros. Juros menores geralmente favorecem ações. 3. Crescimento. Empresas crescendo atraem capital. 4. Risco. Menor valor. 5. Expectativa. A mais importante. Lição 7. Fundos imobiliários. Agora pense nos imóveis. Muitas pessoas não conseguem comprar shopping, hospital, galpão logístico, prédio corporativo. Os fundos imobiliários resolvem isso. Você compra pequenas cotas, recebe parte dos aluguéis. O que analisar? Qualidade e idade dos imóveis, localização, vacância, contratos. Lição 8. Debêntures. Agora imagine uma empresa que precisa de dinheiro. Ela não quer emitir ações, ela não quer banco. Ela pode emitir debêntures. Debênture é um empréstimo feito pelos investidores para a empresa. Você vira credor, não sócio. Diferença importante. Ação, você participa dos lucros. Debênture, você recebe juros. Lição 9. O que são derivativos? Aqui muita gente se perde. Vamos simplificar. Derivativo é um contrato cujo valor depende de outra coisa. Exemplos: dólar, soja, milho, petróleo, ações. O preço deriva de outro ativo, por isso o nome. Lição 10. Contratos futuros. Agora chegamos numa das ferramentas mais importantes para a leitura macroeconômica. Imagine um produtor de soja. Ele quer garantir preço. Então vende soja para entrega futura. O comprador quer garantir compra. Nasce um contrato futuro. Hoje existem futuros de dólar, juros, milho, café, boi, petróleo. Por que isso é importante? Porque eles mostram expectativas. Exemplo: se os juros futuros começam a subir, o mercado está dizendo: acredito em juros maiores no futuro. Isso muitas vezes acontece antes da notícia oficial. Lição 11. Como investidores profissionais enxergam a bolsa? O iniciante olha gráfico, candle, preço. O profissional olha economia, juros, crédito, consumo, lucro, fluxo de capital, preço. O preço é a consequência, não a causa. Lição 12. Fluxo de capital. Agora chegamos em algo extremamente poderoso. Imagine um fundo com 10 bilhões. Ele decide: vou vender ações. Esse dinheiro pode migrar para renda fixa, dólar, ouro, imóveis. O mercado inteiro muda. Por isso você deve acompanhar juros, inflação, fluxo estrangeiro, expectativas econômicas. O grande mapa mental. Agora você já consegue ligar quase tudo. Banco Central altera juros, crédito muda, consumo muda, lucros mudam, investidores reavaliam empresas, fluxo de capital muda, bolsa se movimenta. O segredo que os iniciantes não percebem. A maioria acredita que investir é escolher ações. Os profissionais sabem que investir é entender ciclos. Quem entende ciclos geralmente escolhe ativos melhores. Quem não entende ciclos normalmente reage atrasado. Exercício mental do bloco 5. Quando olhar qualquer ativo, pergunte: o que gera o dinheiro?
Quem paga esse dinheiro? O que pode interromper esse fluxo? Como os juros afetam isso? Como a inflação afeta isso? Como uma crise afeta isso? O que vem no bloco 6? Agora vamos entrar na parte que separa investidores comuns de grandes alocadores de capital. Macroeconomia e ciclos econômicos. Você vai aprender o que é PIB de verdade, como identificar expansão econômica, como identificar recessão antes da maioria, quais setores ganham em cada fase, como governos influenciam a economia, como crises nascem, como o dinheiro muda de setor durante os ciclos. Esse bloco é onde você começa a enxergar o mercado como um sistema completo e não mais como empresas isoladas. Fico feliz que esteja acompanhando nessa profundidade. O que estamos construindo aqui não é apenas conhecimento sobre investimentos. É um modelo mental para entender como o dinheiro se movimenta na economia inteira. Agora chegamos ao bloco que conecta tudo. Bloco 6. Macroeconomia e ciclos econômicos. Aqui você vai aprender a responder perguntas como: estamos entrando em crescimento ou recessão? Quais setores vão ganhar? Quais setores vão sofrer? O governo está estimulando ou freando a economia? O dinheiro está migrando para onde? Grandes investidores passam boa parte do tempo tentando responder essas perguntas. Lição 1. O que é o PIB? PIB significa Produto Interno Bruto. Ele mede o valor de tudo que foi produzido dentro de um país durante determinado período. Imagine uma cidade. Durante um ano foram produzidos pães, carros, casas, roupas, serviços, consultas médicas. A soma disso gera o PIB. O erro que muita gente comete: PIB não mede riqueza. PIB mede atividade econômica. Exemplo: um país pode ter PIB crescendo, mas gastar demais, aumentar dívidas, destruir produtividade. Nesse caso, o crescimento pode não ser saudável. Lição 2. Os 4 motores do PIB. Toda a economia gira em torno de 4 forças. Consumo das famílias é normalmente a maior parte. Quando as pessoas compram comida, carros, roupas, serviços, a economia cresce. Reinvestimento das empresas. Quando empresas compram máquinas, caminhões, equipamentos, terrenos, elas aumentam a capacidade produtiva. Gastos do governo, obras públicas, infraestrutura, programas governamentais, exportações, venda para outros países. Quando esses motores aceleram juntos, o PIB costuma crescer. Lição 3. O ciclo econômico. A economia não cresce em linha reta. Ela funciona em ciclos. Pense como as estações do ano. Fase 1. Recuperação. Após uma crise, características: desemprego alto, juros caindo, empresas voltando a investir, crédito aumentando. O mercado financeiro geralmente sobe antes da economia melhorar, porque ele olha o futuro. Fase 2. Expansão. A economia ganha força. Características: consumo crescendo, lucros aumentando, crédito abundante, confiança elevada. Essa costuma ser uma fase muito boa para empresas e bolsa. Fase 3. Pico, tudo parece ótimo, mas começam a surgir excessos. Características: inflação subindo, crédito excessivo, preços muito elevados, otimismo exagerado. Aqui geralmente começam os riscos. Fase 4. Recessão. A desaceleração chega. Características: queda do consumo, desemprego aumentando, empresas reduzindo investimentos, crédito diminuindo. A maioria das pessoas só percebe a recessão quando ela já começou. O mercado geralmente percebe antes. Lição 4. Como as crises nascem? Quase toda crise nasce de algum desequilíbrio. Os mais comuns: excesso de dívida, famílias, empresas, governos. Excesso de crédito, dinheiro fácil demais. Bolhas de preços, imóveis, ações, commodities. Choques externos, guerras, pandemias, crises energéticas. Lição 5. A importância da confiança. Uma economia funciona muito pela confiança. Imagine, hoje todos acreditam que o futuro será melhor. As empresas contratam, as famílias compram, os bancos emprestam. Agora imagine que todos ficam pessimistas. O movimento se inverte. Por isso, confiança é uma variável econômica extremamente importante. Lição 6. O papel do desemprego. O desemprego é um dos indicadores mais observados. Por quê? Porque ele mostra a saúde da economia. Empresas contratando, mais renda, mais consumo, mais produção, mais lucro. Empresas demitindo, menos renda, menos consumo, menos produção, menos lucro. Lição 7. Como os setores reagem aos ciclos. Agora começa uma visão muito estratégica. Cada setor reage de forma diferente. Bancos costumam se beneficiar em períodos de crédito forte.
Construção civil gosta de juros baixos. Varejo gosta de renda crescente e crédito fácil. Energia costuma ser mais estável. Commodities dependem muito da economia global. Lição 8. Commodities e o mundo. Agora vamos sair do Brasil. Uma empresa pode depender de petróleo, minério, soja, café, cobre. Se a demanda mundial aumenta, os preços sobem. Se a demanda mundial cai, os preços caem. Por isso, investidores acompanham China, Estados Unidos, Europa, mesmo investindo no Brasil. Lição 9. O dólar. O dólar é muito mais do que uma moeda. Ele funciona como uma referência global. Quando o dólar sobe, importações ficam mais caras, inflação pode aumentar, empresas exportadoras podem se beneficiar. Quando o dólar cai, importações ficam mais baratas, inflação tende a aliviar. Lição 10. Como pensar como um investidor macro? A maioria pergunta: qual ação vai subir? O investidor macro pergunta: o que está acontecendo com a economia? Ele analisa inflação, juros, crédito, consumo, lucro, fluxo de capital, ativos. Essa sequência é uma das mais importantes do curso inteiro. Lição 11. O mapa dos indicadores. Você deve acompanhar inflação, mostra a pressão nos preços. Selic, mostra o custo do dinheiro. PIB, mostra a atividade econômica. Desemprego, mostra a saúde do mercado de trabalho. Dólar, mostra a força relativa da moeda. Dívida pública, mostra a situação financeira do governo. Lição 12. O modelo mental dos grandes alocadores. Os grandes fundos normalmente pensam assim: onde estamos no ciclo? Quais setores serão favorecidos? Quais serão prejudicados? Onde o dinheiro tende a migrar? Quais ativos estão baratos? Quais ativos estão caros? O grande mapa construído até agora. Você já consegue conectar empresa, lucro, investidor, mercado financeiro, banco central, juros, inflação, PIB, ciclos econômicos, fluxo de capital. E agora chegamos ao último bloco, o mais importante de todos. Bloco 7. Leitura estratégica do mercado. Nesse bloco, vamos unir tudo o que aprendemos e construir um método prático para interpretar notícias, analisar oportunidades, evitar armadilhas, entender como empresários pensam, entender como investidores profissionais pensam, criar um painel de acompanhamento para você analisar o mercado semanalmente. Esse será o bloco que transforma todo o conhecimento anterior em um sistema de tomada de decisão. Bloco 7. Leitura estratégica do mercado. Como pensam os investidores, bancos e empresários? Chegamos ao bloco mais importante de todos. Até aqui você aprendeu contabilidade, empresas, bancos, juros, crédito, inflação, bolsa, PIB, ciclos econômicos. Agora vamos juntar tudo em um único sistema mental. O objetivo deste bloco é simples: fazer você parar de olhar fatos isolados e começar a enxergar relações de causa e efeito. Lição 1. O erro da maioria. A maioria das pessoas lê notícias assim: Banco Central aumentou juros, fim. Ou PIB cresceu, fim. Ou bolsa caiu, fim. Mas investidores profissionais fazem outra pergunta: o que isso provoca? Lição 2. O método das consequências. Toda notícia deve passar por uma cadeia. Exemplo: inflação sobe, Banco Central sobe juros, crédito fica mais caro, consumo desacelera. Lucro das empresas desacelera, mercado reavalia preços, algumas ações caem. Você deve começar a pensar sempre assim. Lição 3. O mercado vive no futuro. Essa é uma das maiores viradas de chave. Você vive no presente. O mercado tenta viver no futuro. Por isso acontece algo estranho. Uma notícia ruim sai, a bolsa sobe. Por quê? Porque o mercado já esperava algo pior. O mercado compara expectativa contra a realidade. Não é a notícia que importa. É a diferença entre a notícia e a expectativa. Lição 4. Como os bancos pensam? Bancos olham principalmente capacidade de pagamento, risco, fluxo de caixa, garantias. Quando você pedir um empréstimo, o banco quer responder: qual a probabilidade de eu receber de volta? Por isso, os bancos adoram previsibilidade. Lição 5. Como empresários pensam? Empresários normalmente observam receita, quanto entra, margem, quanto sobra, caixa, quanto dinheiro existe, expansão, como crescer. Um empresário saudável pensa: como transformar receita em patrimônio? Lição 6. Como investidores pensam? Investidores olham retorno, risco, tempo. Eles estão sempre perguntando: onde posso ganhar mais assumindo menos risco? O dinheiro está sempre migrando em busca dessa resposta. A lição 7. Fluxo de capital.
Essa é uma das coisas mais importantes que você aprenderá. O dinheiro nunca fica parado. Imagine, juros sobem. Muitos investidores tiram dinheiro da bolsa e colocam em renda fixa. Agora imagine, juros caem. Parte desse dinheiro sai da renda fixa e procura ações, imóveis, empresas, fundos. Ok? Por isso acompanhar o fluxo é tão importante. O painel macro que você deve observar toda semana acompanhe. Selic está subindo ou caindo? Inflação está acelerando ou desacelerando? Dólar está fortalecendo ou enfraquecendo? PIB está crescendo ou diminuindo? Desemprego está aumentando ou diminuindo? Crédito está expandindo ou contraindo? Bolsa está precificando crescimento ou medo? Lição 9. O modelo dos setores. Agora vem uma visão que poucos iniciantes possuem. Nem toda empresa reage igual. Juros baixos favorecem construção civil, varejo, consumo. Juros altos favorecem aplicações conservadoras, alguns bancos. Crescimento global favorece minério, petróleo, exportadoras. Crise econômica favorece setores defensivos, energia, saneamento, alimentos básicos. Lição 10. Como criar sua leitura semanal? Você pode criar uma rotina. Toda semana responder: o que aconteceu? O que isso muda? Quem ganha? Quem perde? Onde o dinheiro tende a migrar? Isso sozinho já coloca você à frente da maioria. Lição 11. O ciclo da construção de patrimônio. Agora vamos conectar tudo ao seu objetivo principal. O enriquecimento normalmente segue este fluxo: trabalho, lucro, poupança, investimento, renda dos ativos, mais investimento, mais patrimônio, mais renda. O patrimônio cresce quando os ativos começam a trabalhar mais do que você. Lição 12. O sistema completo. Agora você já consegue enxergar o mapa inteiro: governo, política fiscal, economia, banco central, juros, crédito, consumo, empresas, receita, lucro, patrimônio, investidores, fluxo de capital, mercado financeiro. Mercado financeiro, precificação dos ativos. O modelo mental que quero que você guarde. Quando ouvir qualquer notícia econômica, faça estas 7 perguntas. 1. Isso afeta a inflação? 2. Isso afeta juros? 3. Isso afeta crédito? 4. Isso afeta consumo? 5. Isso afeta lucro das empresas? 6. Isso afeta o fluxo de capital? 7. Quais ativos tendem a ganhar ou perder? O próximo nível dos seus estudos. Depois desses 7 blocos, eu estudaria nessa ordem. 1. Balanços de empresas reais. Bancos e sistema bancário. 3. Análise de setores econômicos. Mercado de renda fixa. 5. Mercado imobiliário. Valuation. Avaliação de empresas. 7. Economia internacional. 8. Geopolítica econômica. E existe uma etapa ainda mais avançada que é a que muitos gestores de fundos utilizam: construir um mapa do dinheiro. Nele você acompanha mensalmente inflação, juros, crédito, emprego, PIB, dólar, bolsa, imóveis, empresas. E consegue visualizar para onde o dinheiro está fluindo antes da maioria das pessoas perceber. Esse mapa seria o próximo passo para transformar todo esse conhecimento em uma ferramenta prática de análise e tomada de decisão. Perfeito. E eu acho que você chegou num ponto muito importante do seu aprendizado. Você já saiu da fase de perguntar qual ação comprar e entrou na fase de perguntar como funciona o sistema inteiro. É exatamente essa mudança que faz alguém evoluir de investidor iniciante para analista de patrimônio. O que eu faria no seu lugar agora? Como você já usa fundamentos para olhar empresas, o próximo curso não deve ser sobre ações. Deve ser sobre o mapa do dinheiro. A pergunta central será: como o dinheiro se movimenta entre pessoas, empresas, bancos, governo e investidores? Quando você entende isso, começa a enxergar oportunidades antes da maioria. Novo minicurso Mapa do Dinheiro e Alocação de Capital. Bloco 1. Sistema Bancário Profundo. Você vai aprender como bancos ganham dinheiro, spread bancário, inadimplência, reservas bancárias, multiplicação do crédito, financiamentos, cartões, empréstimos, como bancos criam expansão econômica. Bloco 2. Mercado de renda fixa. Você vai aprender Tesouro Direto, Selic, prefixados, IPCA+, CDB, LCI, LCA, debêntures, crédito privado. E principalmente, porque a renda fixa controla a bolsa. Bloco 3, Valuation. Aqui você aprende valor intrínseco, fluxo de caixa descontado, taxa de desconto, margem de segurança. Esse é o coração da análise profissional.
Bloco 4. Setores econômicos. Aprenderemos bancos, energia, saneamento, varejo, construção civil, seguradoras, commodities, tecnologia. Cada setor tem indicadores próprios. Bloco 5. Economia internacional. Você vai entender Estados Unidos, China, Europa, commodities, dólar. Porque muitas empresas brasileiras dependem mais da China do que do Brasil. Bloco 6. Geopolítica econômica. Você aprenderá guerras, petróleo, rotas comerciais, sanções econômicas, BRICS, reserva global do dólar. Bloco 7. Construindo seu painel macro. Esse será seu painel mensal. Você acompanhará Selic, IPCA, PIB, desemprego, dólar, fluxo estrangeiro, dívida pública, commodities. O que vamos fazer diferente? Agora não vamos estudar apenas conceitos. Vamos aprender onde encontrar os dados, como interpretar, como conectar, como transformar em decisões. Seu método futuro. Quando uma notícia sair, Banco Central subiu juros, você automaticamente pensará juros, crédito, consumo, varejo, construção, renda fixa, fluxo sai da bolsa. Isso é leitura profissional. Mais uma etapa depois disso. Existe um último nível. É o que eu chamaria de arquitetura patrimonial. Você vai estudar empresas, imóveis, renda fixa, negócios próprios, caixa, proteção patrimonial. Porque riqueza não é apenas investir. É montar um sistema que produz caixa por décadas. Minha sugestão para o próximo passo. Vamos começar pelo Bloco 1. Sistema bancário profundo. Porque ele explica como o dinheiro é criado, por que os juros existem, como os bancos avaliam risco, como o crédito expande ou destrói economias, como isso afeta diretamente suas ideias de empréstimos, investimentos e negócios. E vou aprofundar muito mais do que fizemos nos blocos anteriores, entrando em balanços bancários, spread bancário e inadimplência, criação de moeda e leitura dos resultados dos grandes bancos. Perfeito. Agora vamos entrar em uma área que poucas pessoas estudam de verdade. A maioria usa bancos. Pouquíssimos entendem como eles funcionam. E quem entende bancos começa a entender como o dinheiro nasce, circula e desaparece da economia. Bloco 1. Sistema bancário profundo. Lição 1. O que um banco realmente vende? A maioria responde dinheiro. Mas isso não está totalmente correto. O produto principal do banco é: imagine, você quer comprar uma casa hoje, mas só teria o dinheiro daqui a 20 anos. O banco traz esse dinheiro do futuro para o presente. O banco vende antecipação. Ele vende acesso imediato a recursos. Lição 2. Como os bancos ganham dinheiro? Muitos acreditam que o banco pega dinheiro de uma pessoa e empresta para outra. Isso é verdade parcialmente. Mas existe algo mais importante. O banco ganha principalmente através do spread bancário. É a diferença entre quanto ele paga para captar dinheiro, quanto ele cobra para emprestar. Exemplo, o banco capta 10%, empresta 30%. Lucro bruto, 20%. Essa diferença é chamada de spread. Por que o spread no Brasil costuma ser alto? Existem vários fatores: inadimplência, impostos, custos operacionais, exigências regulatórias, lucro dos acionistas. Lição 3. O balanço de um banco é diferente. Aqui acontece uma inversão interessante. Numa empresa comum, caixa, máquinas e estoques são ativos. Num banco, os empréstimos são os maiores ativos. Por quê? Porque eles geram receita. Imagine, banco empresta R$1 bilhão. Esse crédito gera juros. Esses juros produzem lucro. Por isso, empréstimos aparecem como ativos. Lição 4. Como o banco cria dinheiro? Agora chegamos numa das ideias mais importantes do curso. Imagine, você deposita R$1.000 num banco. O banco não deixa esse dinheiro parado. Ele empresta parte dele. Quem recebe esse empréstimo gasta. Outra pessoa recebe. Deposita novamente. O ciclo continua. Isso multiplica a quantidade de dinheiro circulando. Por isso, o crédito acelera a economia. Lição 5. O crédito é o combustível da economia. Pense numa cidade. Ninguém consegue empréstimos. O que acontece? Menos. Casas, empresas, máquinas, veículos. Agora imagine crédito abundante. Empresas expandem. Famílias consomem. Investimentos aumentam. A economia acelera. Lição 6. O lado perigoso do crédito. O mesmo mecanismo que acelera o crescimento pode acelerar crises. Imagine, famílias muito endividadas, empresas muito endividadas, governo muito endividado. Qualquer desaceleração gera problemas.
Por isso, os grandes investidores acompanham o nível de endividamento da economia. Lição 7. Inadimplência. Agora chegamos ao maior medo dos bancos. Imagine, banco emprestou 100 milhões. Clientes deixam de pagar 20 milhões. O lucro despenca. Por isso, os bancos estudam risco obsessivamente. Quando você vê notícias de aumento da inadimplência, isso afeta diretamente bancos, crédito, economia. Lição 8. Como os bancos avaliam risco? Eles observam renda, histórico de pagamento, patrimônio, garantias, fluxo de caixa. Lição 9. Bancos e juros. Agora vamos ligar ao Banco Central. Quando a Selic sobe, os bancos normalmente captam mais caro, emprestam mais caro. Quando a Selic cai, o crédito tende a ficar mais acessível. Isso influencia toda a economia. Lição 10. Como analisar um banco? Quando você abrir o Fundamentos e olhar um banco, não analise igual uma indústria, porque banco não vende produtos. Banco vende dinheiro. Você deve observar ROI. Muito importante. Crescimento da carteira de crédito. Inadimplência. Lucro recorrente. Eficiência operacional. Lição 11. Por que bancos estão entre os negócios mais lucrativos do mundo? Porque eles operam sobre 3 pilares. Escala. Milhões de clientes. Juros. Receita recorrente. Informação. Conhecem o comportamento financeiro dos clientes. Isso cria uma vantagem gigantesca. Lição 12. O mapa bancário da economia. Agora vem a visão estratégica. Observe a sequência. Banco Central reduz juros, crédito aumenta, empresas investem, produção aumenta, empregos aumentam, consumo aumenta, lucros aumentam, mercado sobe. E o contrário também ocorre. Exercício mental. Quando ouvir qualquer notícia sobre bancos, pergunte: isso aumenta ou reduz crédito? Isso aumenta ou reduz risco? Isso aumenta ou reduz inadimplência? Isso aumenta ou reduz lucro bancário? Isso aumenta ou reduz crescimento econômico? O que vem no próximo bloco? O próximo é um dos mais importantes para quem investe. Bloco 2. Mercado de renda fixa profundo. Você vai entender Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, prefixados, curva de juros, marcação a mercado, CDB-LCI, LCA, debêntures, crédito privado e, principalmente, por que a renda fixa controla praticamente todos os outros mercados. Esse bloco é fundamental porque muitos investidores analisam ações sem entender que os juros são a base de toda a precificação dos ativos. Excelente! Este bloco costuma ser o momento em que muita coisa encaixa na cabeça de quem estuda mercado. Muitas pessoas passam anos olhando ações sem perceber que existe um chefe acima delas. Esse chefe é o mercado de juros. Bloco 2. Mercado de renda fixa profundo. Lição 1. O que é renda fixa de verdade? A maioria pensa, renda fixa é investimento conservador. Isso é apenas uma consequência. A definição correta é: você empresta dinheiro e recebe uma remuneração previamente definida. Quando compra um título, você não está investindo numa empresa. Você está emprestando dinheiro. Pode ser para governo, banco, empresa. Lição 2. Por que os juros existem? Imaginem, você tem 10 mil reais. Eu quero usar esse dinheiro durante um ano. Você está abrindo mão de usar esse recurso. Existe um custo nisso. Os juros são o preço do tempo. Essa frase vale ouro. Juros são o aluguel do dinheiro. Lição 3. O Tesouro Nacional. O governo arrecada impostos. Mas isso nem sempre é suficiente. Então ele emite títulos públicos. Quando você compra um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. Por isso o Tesouro é considerado a referência de todo o sistema. Lição 4. Tesouro Selic. Esse é o mais simples. Ele acompanha a taxa Selic. Se a Selic sobe, seu rendimento sobe. Se a Selic cai, seu rendimento cai. Ele é muito usado para reserva de emergência, caixa, liquidez. Lição 5. Tesouro prefixado. Agora muda tudo. Você trava uma taxa. Exemplo, 15% ao ano. Não importa se os juros depois vão para 20%, 10%, 5%. Seu contrato continua o mesmo. O que o mercado está fazendo? Ele está apostando sobre o futuro dos juros. Lição 6. Tesouro IPCA+. Esse é um dos mais importantes. Você recebe inflação mais juros reais. Exemplo, IPCA igual a 5%, taxa contratada igual a 7%. A lógica aqui é proteger o poder de compra. Lição 7.
O conceito mais importante de todo o bloco, taxa livre de risco. Imagine, o governo paga 15%. Por que alguém compraria uma ação arriscada que entrega 8%? Não faz sentido. Por isso, os juros influenciam todos os ativos. Quando os juros sobem, ações ficam relativamente menos atrativas. Quando os juros caem, investidores buscam mais risco. Lição 8. A curva de juros. Agora entramos numa ferramenta profissional. O mercado negocia juros futuros. Por exemplo, qual será o juro daqui? 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A soma dessas expectativas forma a curva de juros. Ela é um dos melhores termômetros da economia. Lição 9. Como ler a curva de juros? Imagine, juros atuais, 10%. Juros esperados para 5 anos, 15%. O mercado está dizendo que tem problemas futuros. Agora imagine, juros atuais, 10%. Juros futuros, 7%. O mercado acredita em melhora. Lição 10. Marcação a mercado. Agora vem algo que confunde muitos investidores. Imagine, você comprou um título pagando 15%. Depois os novos títulos passam a pagar 10%. Seu título ficou mais valioso. O contrário também ocorre. Por isso, títulos podem subir ou cair antes do vencimento. Lição 11. CDB. Agora saímos do governo. Entramos nos bancos. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Quando compra um CDB, você empresta dinheiro ao banco. O banco usa esse recurso para empréstimos, financiamentos, operações financeiras. Lição: LCI e LCA funcionam de forma parecida. LCI ligada ao setor imobiliário. LCA ligada ao agronegócio. A grande vantagem costuma ser isenção de imposto de renda para a pessoa física. Lição 13. Debentures. Agora você empresta dinheiro diretamente para empresas. É diferente da ação. Na ação, você vira sócio. Na debenture, você vira credor. Lição 14. Crédito privado. Agora juntamos tudo. Empresas precisam de dinheiro. Investidores têm dinheiro. O mercado conecta ambos. Isso cria debentures, CRIs, CRAs, fundos de crédito. Lição 15. O segredo dos grandes gestores. Agora vem uma das maiores viradas de chave. Os grandes fundos normalmente olham primeiro juros, depois crédito, depois economia, depois empresas, depois ações. Percebe a diferença? O iniciante olha, a ação está barata? O profissional pergunta qual o custo do dinheiro. Seu modelo mental mais importante. Guarde isso para sempre. Juros, crédito, consumo, lucros, bolsa. E juros, crédito, consumo, lucros, bolsa. Não é perfeito, mas é uma das estruturas mais poderosas da análise macro. Exercício que quero que você faça. Quando entrar no Tesouro Direto ou ouvir notícias sobre juros, pergunte: o mercado acredita em juros maiores ou menores no futuro? Isso favorece renda fixa ou renda variável? Isso favorece crédito ou poupança? Isso favorece crescimento ou desaceleração? O que vem no próximo bloco? Agora vamos entrar numa das disciplinas mais valiosas para quem usa fundamentos. Bloco 3. Valuation profundo. Você vai aprender: por que uma empresa vale o que vale? O que é valor intrínseco? Fluxo de caixa descontado. Taxa de desconto. Margem de segurança. Como investidores como Benjamin Graham e Warren Buffett analisam empresas. Esse é o bloco que transforma alguém que lê em indicadores em alguém que consegue estimar o valor de um negócio. Perfeito! Agora entramos em uma área que separa quem acompanha empresas de quem consegue estimar o valor delas. Até agora você aprendeu como funciona uma empresa, como funciona o lucro, como funciona o crédito, como funciona o sistema financeiro, como funciona a renda fixa. Agora vamos responder uma pergunta que vale bilhões. Como saber quanto uma empresa realmente vale? Bloco 3. Valuação profundo. Lição 1. Preço não é valor. Essa é uma das frases mais famosas do mercado. O preço é o que você paga. O valor é o que você recebe. Imagine um terreno. Você comprou por 20 mil reais, mas ele vale 40 mil reais. O preço foi 20 mil. O valor era 40 mil. O mesmo acontece com empresas. Lição 2. O que faz uma empresa valer dinheiro? Muita gente pensa tamanho, marca, fama. Mas o valor de uma empresa nasce de uma única coisa: capacidade futura de gerar caixa. Tudo gira em torno disso. Uma empresa sem geração de caixa não vale muito. Uma empresa que gera caixa por décadas pode valer bilhões. Lição 3. O conceito de fluxo de caixa
Imagine uma empresa que gera 100 mil por ano. Se ela continuar gerando isso por muitos anos, existe valor. O problema é, dinheiro hoje vale mais do que dinheiro amanhã. Por quê? Porque você poderia investir esse dinheiro. É aqui que nasce o valuation. Lição 4. Valor presente. Imagine duas opções. Receber R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a 10 anos. Qual vale mais? Hoje, o mercado transforma valores futuros em valores presentes. Essa é uma das bases da avaliação de empresas. Lição 5. Taxa de desconto. Agora chegamos a um dos conceitos mais importantes. A taxa de desconto representa risco, inflação, juros, custo de oportunidade. Quanto maior o risco, maior a taxa de desconto. Quanto maior a taxa de desconto, menor o valor da empresa. Por isso, os juros influenciam tanto as ações. Lição 6. Fluxo de caixa descontado DCF. Esse é o modelo mais famoso do valuation. A lógica é estimar os lucros futuros, transformar em caixa futuro, trazer para valor presente, somar tudo. O resultado é uma estimativa de valor. O que isso significa na prática? Imagine uma empresa que deve gerar R$100, 120 mil, 140 mil, 170 mil nos próximos anos. O valuation tenta descobrir quanto esses fluxos futuros valem hoje. Lição 7. Por que juros derrubam ações? Agora tudo começa a conectar. Quando a Selic sobe, a taxa de desconto sobe. O valor presente cai, o valuation diminui, as ações podem cair. É por isso que os mercados acompanham os juros obsessivamente. Lição 8. Valor intrínseco. Valor intrínseco é quanto a empresa deveria valer segundo sua capacidade de gerar riqueza. Não é o preço da bolsa, não é a opinião do mercado. É uma estimativa racional. Lição 9. Margem de segurança. Agora chegamos numa das ideias mais importantes da história dos investimentos, popularizada por Benjamin Graham. Imagine que você calcula valor intrínseco, R$100, mas a ação está sendo negociada a R$70. Existe uma folga. Essa folga é chamada margem de segurança. Ela protege contra erros. Lição 10. Como Warren Buffett pensa, Warren Buffett não procura ações, ele procura negócios. Ele pergunta, a empresa gera caixa? Tem vantagem competitiva? Tem bons gestores? Tem dívida controlada? Consigo entender o negócio? Está abaixo do valor? Se as respostas forem positivas, ele aprofunda. Lição 11. O que você já consegue fazer no Fundamentos? Hoje você já consegue observar ROE, qualidade do lucro, margem líquida, eficiência, dívida, risco, crescimento, expansão, liquidez, saúde financeira. Mas agora você precisa começar a pensar. Esses números vão continuar existindo daqui a 5 ou 10 anos? É aí que nasce o valuation. Lição 12. Vantagem competitiva. Uma empresa pode ter bons números hoje, mas não durar. O investidor profissional procura marcas fortes, escala, rede de distribuição, tecnologia, custos menores, barreiras de entrada. Isso aumenta a chance dos lucros continuarem existindo. Lição 13. O erro mais comum dos iniciantes. Comprar porque caiu. Está barato no gráfico. Alguém recomendou. A pergunta correta é: está barato em relação ao valor? São coisas completamente diferentes. Lição 14. Como montar uma análise completa. Quando abrir uma empresa no Fundamentos? Primeiro, lucro está crescendo. Depois, ROI é consistente. Depois, dívida está controlada. Depois, caixa está saudável. Depois, setor tem futuro. Depois, margem competitiva é sustentável. Depois, preço está abaixo do valor estimado. O modelo mental do valuation. Uma empresa vale aproximadamente capacidade de gerar caixa, tempo, qualidade, previsibilidade. Exercício para mudar sua forma de analisar. Quando olhar qualquer empresa, pare de perguntar quanto a ação pode subir e passe a perguntar: esse negócio estará mais forte daqui a 10 anos? O que vem no próximo bloco? Agora vamos entrar numa área que vai transformar sua análise do Fundamentos. Bloco 4. Setores econômicos profundos. Você vai aprender como analisar bancos, como analisar seguradoras, como analisar varejo, como analisar energia elétrica, como analisar saneamento, como analisar construção civil, como analisar commodities, como analisar empresas exportadoras. Porque uma das maiores armadilhas do mercado é comparar empresas de setores diferentes usando exatamente os mesmos critérios. Cada setor tem sua própria lógica econômica.
E quando você entender isso, sua leitura dos balanços ficará muito mais refinada. Este bloco vai te ajudar muito no uso do Fundamentos. Um dos maiores erros dos investidores iniciantes é olhar ROE, POL, Dividend Yield, margem e comparar tudo da mesma forma. Isso é como comparar um posto de gasolina, um banco, uma fazenda, uma construtora. Cada negócio funciona de maneira diferente. Bloco 4. Setores econômicos profundos. Lição 1. Por que existem setores? Porque cada atividade econômica possui riscos diferentes, ciclos diferentes, margens diferentes, necessidade de capital diferente. Exemplo, uma empresa de energia pode operar décadas com receita previsível. Uma mineradora depende do preço mundial do minério. São mundos completamente diferentes. Setor 1, bancos. Já estudamos a estrutura básica. Agora vamos ver como analisá-los. O que observar? Muito importante. Bancos eficientes costumam apresentar ROE elevado. Crescimento da carteira de crédito está emprestando mais? Inadimplência? Clientes estão pagando? Eficiência operacional. Quanto custa operar? Lucro recorrente. O lucro é consistente. O que faz um banco crescer? Mais clientes, mais crédito, mais serviços, mais eficiência. Quando bancos sofrem recessão, inadimplência alta, crise de crédito. Setor 2. Seguradoras. Negócio fascinante. Imagine, 100 mil pessoas pagam seguro. A seguradora recebe hoje, mas só paga alguns sinistros depois. Ela investe esse dinheiro. O lucro nasce de prêmios recebidos, investimentos, gestão de risco. Indicadores importantes: sinistralidade, rentabilidade, crescimento da carteira. Setor 3. Energia elétrica. Um dos setores mais previsíveis. Características: receita relativamente estável, demanda constante, contratos longos. As pessoas continuam usando energia em crescimento, em crise, em inflação, em recessão. O que analisar? Dívida, geração de caixa, dividendos, de investimentos futuros. Setor 4. Saneamento, água e esgoto. Semelhante à energia. Normalmente apresenta estabilidade, previsibilidade e receitas recorrentes. O que observar? Expansão da rede, eficiência operacional, regulação. Setor 5. Construção civil. Aqui muda completamente. É extremamente sensível aos juros. Quando os juros caem, financiamentos aumentam, vendas aumentam. Quando os juros sobem, financiamentos diminuem, vendas desaceleram. Indicadores importantes: estoque, vendas, endividamento, geração de caixa. Setor 6. Varejo. Um dos mais dependentes do consumo, mas quando emprego cresce, renda cresce, crédito cresce, o varejo costuma se beneficiar. O que observar? Margens. Crescimento de receita, endividamento, estoques. Atenção, estoque excessivo pode indicar problemas. Setor 7, commodities. Agora entramos em outro universo. Exemplos: minério, petróleo, soja, celulose. Essas empresas dependem muito do mercado mundial. O que determina os lucros? Principalmente, preço da commodity, não necessariamente a gestão. Por isso os lucros podem oscilar muito. O que analisar? Custo de produção, eficiência, preço internacional, demanda global. Setor 8. Exportadoras recebem em dólar. Custos muitas vezes em reais. Quando o dólar sobe, muitas exportadoras se beneficiam. O que observar? Exposição cambial, mercados compradores, dependência externa. Setor 9. Empresas de crescimento. Normalmente reinvestem muito, não distribuem tantos dividendos. Buscam expansão, ganho de mercado, escala. O que analisar? Crescimento da receita, crescimento do lucro, retorno sobre capital, vantagem competitiva. O grande segredo da análise setorial. Agora vem uma das maiores viradas de chave. Você não deve perguntar, essa empresa é boa? Você deve perguntar, esse setor está numa fase favorável do ciclo econômico? Porque muitas vezes, empresa excelente, setor ruim, resultado ruim, ou empresa razoável, setor muito favorecido, resultado excelente. O mapa setorial que quero que você grave. Juros baixos favorecem construção, varejo, consumo. Crescimento econômico favorece indústria, transporte, bancos. Alta das commodities favorece mineração, petróleo, agronegócio. Crises favorecem setores defensivos, energia, saneamento, alimentos. Como usar isso no Fundamentos? Antes de olhar PL,
ROI, Dividend Yield, faça estas perguntas. Qual é o setor? Como esse setor ganha dinheiro? O setor está em expansão ou contração? Os juros ajudam ou atrapalham? O cenário econômico favorece esse negócio? O que vem no próximo bloco? Agora vamos sair do Brasil. Entraremos no Bloco 5, Economia Internacional Profunda. Você vai entender por que a China influencia a Vale, por que o Federal Reserve influencia a Bolsa Brasileira, como o dólar domina o sistema financeiro global, como fluxos internacionais movimentam bilhões, como crises internacionais chegam ao Brasil. Esse bloco é onde você começa a enxergar o mercado como um sistema global e não apenas brasileiro. Este bloco é onde muitos investidores descobrem que o Brasil é apenas uma peça de um tabuleiro muito maior. Você pode analisar perfeitamente uma empresa brasileira e ainda errar o investimento porque não observou o que estava acontecendo no mundo. Bloco 5. Economia Internacional Profunda, a máquina global do dinheiro. Lição 1. O Brasil não vive sozinho. Imagine uma fazenda de soja em Goiás. Parece um negócio local, mas não é. O lucro dela depende de China comprando soja, dólar, frete marítimo, petróleo, juros americanos. Isso significa que até um pequeno produtor brasileiro pode ser impactado por decisões tomadas do outro lado do planeta. Lição 2. Os Estados Unidos são o centro do sistema. Hoje o dólar é a principal moeda do mundo. A maior parte do comércio internacional acontece em dólar. Petróleo, normalmente em dólar. Minério, normalmente em dólar. Commodities, normalmente em dólar. Por isso, os Estados Unidos possuem enorme influência econômica. Lição 3. O Federal Reserve, o equivalente americano ao Banco Central, é chamado Federal Reserve System. Quando o Fed aumenta juros, muito dinheiro mundial pode voltar para o ZZA. Por quê? Porque os investidores passam a receber mais retorno com menos risco. O fluxo acontece assim. Juros EUA. Investidores globais vendem ativos de risco, dinheiro retorna aos ZZA. Mercados emergentes sofrem. Bolsa brasileira pode cair. Dólar pode subir. Lição 4. O dólar é mais importante do que parece. Quando o dólar sobe, importações ficam mais caras. Inflação pode aumentar. Empresas exportadoras podem ganhar mais. Empresas que possuem dívidas em dólar podem sofrer. Por isso, o dólar afeta inflação, juros, empresas, bolsa. Lição 5. A China. Agora chegamos numa das economias mais importantes para o Brasil. China. A China compra enormes quantidades de minério, soja, petróleo, proteína animal. Por isso ela influencia diretamente agronegócio, mineração, logística. Exemplo. China cresce. Constrói mais, consome mais minério, preço sobe, mineradoras lucram mais, ações podem subir. Lição 6. Europa. A Europa continua sendo um grande consumidor mundial. Crises europeias afetam comércio, bancos, exportações. Por isso, investidores acompanham crescimento europeu, inflação europeia, juros europeus. Lição 7. Commodities e o mundo. Agora você começa a enxergar um sistema integrado. Petróleo sobe, combustível sobe, frete sobe, custos sobem, inflação sobe, bancos centrais reagem. Percebe como uma commodity pode afetar toda a economia? Lição 8. O ciclo global do dinheiro. Agora vem um conceito muito importante. O dinheiro global busca segurança e retorno. Sempre. Imagine, Estados Unidos oferecem 5% com baixo risco. Brasil oferece 10% com risco maior. O investidor mundial decide onde alocar. Esse movimento cria os chamados fluxos internacionais de capital. Lição 9. O que é fluxo estrangeiro? É o dinheiro de investidores internacionais entrando ou saindo do país. Quando entra, bolsa tende a receber suporte. Dólar pode cair. Quando sai, bolsa pode sofrer. Dólar pode subir. Lição 10. Como as crises se espalham. Hoje as economias são extremamente conectadas. Exemplo. Crise no ZZA. Bancos sofrem. Crédito reduz. Consumo reduz. Importações reduzem. Exportadores sofrem. Outros países sentem os efeitos. Por isso, crises podem atravessar o mundo rapidamente. Lição 11. O que você deve acompanhar internacionalmente? Você não precisa acompanhar tudo, mas deveria observar. Estados Unidos, juros, inflação, emprego. China, crescimento, construção civil, demanda por commodities. Petróleo, dólar, commodities. Lição 12. O mapa global do dinheiro. Guarde esta sequência. Estados Unidos, juros globais, fluxo internacional,
dólar, commodities, exportações, empresas brasileiras, bolsa brasileira. O exercício mental profissional. Quando surgir uma notícia internacional, pergunte: isso afeta juros americanos? Isso afeta o dólar? Isso afeta commodities? Isso afeta exportações brasileiras? Quais setores brasileiros ganham? Quais setores brasileiros perdem? O grande mapa construído até aqui, você já consegue conectar Banco Central, juros, crédito, consumo, empresas, lucro, bolsa, fluxo estrangeiro, dólar, China, Estados Unidos, economia global. Próximo bloco. Agora vamos para um dos temas mais avançados. Bloco 6. Geopolítica econômica. Você vai entender por que guerras mexem com mercados, por que petróleo é tão estratégico, como sanções econômicas funcionam, disputa entre EZOA e China, rotas comerciais, como países usam a economia como instrumento de poder. Esse é o bloco que explica movimentos que muitas vezes parecem políticos, mas que na verdade têm enormes consequências financeiras e patrimoniais. Agora vamos entrar em uma camada que poucos investidores estudam profundamente. Muitas pessoas separam política, economia e investimentos, mas os grandes gestores sabem que essas três coisas estão conectadas. Uma guerra pode mudar o preço do petróleo. O petróleo pode mudar a inflação pode mudar os juros podem mudar a bolsa, e a bolsa pode mudar seu patrimônio. Bloco 6. Geopolítica econômica. Poder, poder. Dinheiro e recursos. Lição 1. O que é geopolítica? Geopolítica é o estudo de como países, recursos naturais, localização geográfica, economia, poder militar interagem. Os países não tomam decisões apenas por ideologia. Na maioria das vezes, eles estão protegendo riqueza, segurança, influência, recursos estratégicos. Lição 2. O que realmente move os países? Quando olhamos a história, percebemos alguns interesses recorrentes. Energia, água, alimentos, tecnologia, rotas comerciais, segurança nacional. Esses são ativos estratégicos. Lição 3. O petróleo. Durante décadas, o petróleo foi um dos recursos mais importantes do planeta. Por quê? Porque ele movimenta carros, caminhões, navios, aviões e indústria. Quando o petróleo sobe, custos sobem, frete sobe, inflação sobe. Bancos centrais podem elevar juros. Percebe como um recurso natural pode afetar toda a economia? Lição 4. Rotas comerciais. Agora imagine que um navio transporta mercadorias entre continentes. Se uma rota é interrompida, atrasos aumentam, custos aumentam, produtos ficam mais caros. Por isso, alguns estreitos marítimos e canais possuem enorme importância econômica. Lição 5. Sanções econômicas. Nem toda guerra usa tanques. Muitas usam dinheiro. Uma sanção econômica pode limitar exportações, restringir importações, bloquear acesso financeiro. O objetivo é pressionar economicamente um país. Para investidores, isso importa porque pode afetar commodities, moedas, cadeias produtivas. Lição 6. Estados Unidos e China. Uma das disputas mais observadas atualmente. Não é apenas uma disputa militar. É também tecnológica, comercial, financeira. Os Estados Unidos possuem enorme influência financeira. A China possui enorme capacidade industrial. Muitos mercados acompanham essa relação porque ela influencia comércio mundial, tecnologia, commodities. Lição 7. O papel dos BRICS. BRICS reúne países importantes para a economia global. O grupo busca ampliar cooperação econômica. Investidores acompanham, porque mudanças nas relações comerciais podem afetar moedas, exportações e investimentos. Lição 8. Segurança alimentar. Agora vamos falar de algo extremamente importante: comida. Países precisam garantir produção agrícola, fertilizantes, logística. Por isso, o agronegócio possui importância estratégica. O Brasil tem destaque porque é um grande produtor de soja, milho, carnes, café. Lição 9. Segurança energética. Países precisam de energia confiável. Sem energia, fábricas param, logística para, economia desacelera. Por isso, investidores observam petróleo, gás, energia elétrica, fontes renováveis. Lição 10. Recursos estratégicos do século XXI. Além do petróleo, hoje existem outros recursos muito importantes. Lítio, usado em baterias. Cobre, infraestrutura elétrica. Terras raras, tecnologia avançada. Semicondutores, computadores e inteligência artificial. Esses recursos podem influenciar mercados por décadas. Lição 11.
Como o investidor usa geopolítica não para prever guerras, nem para prever política, mas para entender impactos econômicos. Perguntas úteis. Isso afeta a energia? Isso afeta alimentos? Isso afeta comércio? Isso afeta inflação? Isso afeta juros? Isso afeta lucros? Isso afeta setores? Lição 12. O grande mapa da geopolítica econômica. Agora conecte tudo. Conflito ou acordo. Comércio internacional, commodities, inflação, juros, crédito, consumo, lucro das empresas, fluxo de capital, mercados financeiros, o modelo mental avançado. Quando surgir uma notícia internacional, pergunte quais recursos estão envolvidos, depois, quem ganha economicamente, e depois, como isso afeta a inflação, juros e fluxo de capital. O que vem agora? Chegamos ao último bloco deste segundo minicurso. Bloco 7. Construindo seu painel macro e o mapa do dinheiro. Nesse bloco, vamos transformar tudo que você aprendeu em uma ferramenta prática. Você vai aprender quais indicadores acompanhar, onde encontrar os dados, como montar uma análise mensal, como criar um painel próprio, como conectar fundamentos, economia, juros, dólar e setores, como desenvolver uma rotina de análise semelhante à usada por gestores e analistas. Esse será o bloco mais prático de todos, porque vai transformar conhecimento em processo de tomada de decisão. Agora vamos construir a peça que junta tudo que você estudou. Até aqui você aprendeu contabilidade, empresas, bancos, juros, crédito, bolsa, setores, economia global, geopolítica. Mas conhecimento sem sistema vira informação solta. Agora vamos transformar tudo isso em um método prático. Bloco 7. O mapa do dinheiro. Como gestores e grandes investidores enxergam o mundo, o objetivo deste bloco é responder uma única pergunta. Para onde o dinheiro está indo? Porque patrimônio normalmente cresce quando você entende os fluxos de capital. Nível 1. O painel macro mensal. No começo de mês você deve observar apenas 8 indicadores. Não 50. Não 100. Apenas 8. Indicador Selic. Pergunta. O dinheiro está ficando mais caro ou mais barato? Selic subindo, crédito diminui, consumo diminui. Investimentos conservadores ficam mais atrativos. Selic caindo, crédito aumenta, consumo aumenta, risco fica mais atraente. Indicador 2, inflação. Pergunta, o poder de compra está aumentando ou diminuindo? Inflação alta, pressiona juros, reduz consumo, reduz margem de empresas. Indicador 3, PIB. Pergunta, a economia está acelerando ou desacelerando? PIB forte favorece bancos, varejo, indústria. Indicador 4, desemprego. Pergunta, as famílias estão ganhando ou perdendo renda? Desemprego caindo, mais consumo, mais lucro, mais atividade econômica. Indicador 5. Pergunta, o capital está entrando ou saindo? Dólar forte beneficia exportadores, pressiona importadores. Indicador 6. Commodities. Observe, petróleo, minério, soja. Esses 3 sozinhos explicam boa parte da economia brasileira. Indicador 7. Curva de juros. Esse é um indicador profissional. Pergunta, o mercado acredita em melhora ou piora? Muitas vezes a curva prevê problemas antes das manchetes. Indicador 8. Fluxo estrangeiro. Pergunta, o dinheiro internacional está entrando ou saindo? Isso influencia diretamente bolsa, dólar, liquidez. Nível 2. O painel setorial. Agora você analisa os setores. Bancos, crédito aumentando, construção, juros caindo, varejo, consumo aumentando, energia, receitas continuam estáveis, commodities, China continua comprando. Nível 3, o painel das empresas. Agora entra o fundamentos. Você já faz isso parcialmente, mas agora sua análise será mais profunda. Quando abrir uma empresa, pergunte, receita cresce, lucro cresce, patrimônio cresce, caixa cresce, dívida está controlada, ROI continua forte, o setor ajuda, o cenário macro ajuda. O modelo de análise eu quero que você grave. Antes você analisava empresa, indicadores, compra. Agora você fará macroeconomia, setor, empresa, valuation, decisão. Essa é uma diferença enorme. Nível 4, o mapa dos ciclos. Você precisa aprender a identificar em qual fase estamos. Recuperação, juros caindo, crédito aumentando, expansão, lucros crescendo, consumo forte, pico, inflação surgindo, excesso de otimismo, recessão, crédito reduzindo, lucros caindo,
O dinheiro muda de lugar em cada fase. Essa é uma das coisas mais importantes do curso inteiro. Recuperação, dinheiro vai para ações, construção, varejo. Expansão, dinheiro vai para empresas de crescimento, bancos, indústria. Pico, dinheiro fica mais seletivo. Recessão, dinheiro procura caixa, renda fixa, setores defensivos. Nível 5. O mapa patrimonial. Agora chegamos ao ponto que mais interessa para você. Patrimônio não é construído apenas com investimentos. Patrimônio é um sistema. Imagine 5 caixas. Caixa 1, reserva de emergência. Caixa 2, renda fixa. Caixa 3, empresas ações. Caixa 4, negócios próprios. Caixa 5, ativos reais, terrenos, imóveis, máquinas. Quanto mais equilibradas essas caixas estiverem, mais resistente seu patrimônio tende a ser. O mapa do dinheiro completo. Agora conecte tudo. Geopolítica, economia global, Estados Unidos, dólar, commodities, inflação, juros, crédito, consumo, empresas, lucro, fluxo de capital, mercados, patrimônio. O próximo nível dos seus estudos. Depois desses 2 minicursos, eu seguiria esta sequência. 1. Ler balanços reais. Empresas da Bolsa. 2. Aprender análise bancária profunda. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. 3. Estudar valuation na prática com empresas reais. 4. Construir um painel mensal com os indicadores que estudamos. 5. Fazer estudos de caso. Pegar uma empresa no Fundamentos e responder como ela ganha dinheiro. O setor está favorável? O cenário macro ajuda? O valuation parece atrativo? Quais riscos existem? A partir daqui, o que mais vai acelerar seu aprendizado não é ler mais teoria. É começar a analisar empresas reais, setores reais e notícias reais usando esse mapa completo como filtro. Isso transforma a informação em capacidade de decisão.